Você está ouvindo Jornal Alvorada. Apresentação, Marcelo de Agostini. Agora 8h02. 8h02, nós anunciávamos antes do intervalo comercial que o nosso assunto de agora seria a rede de desenvolvimento local que está expandindo a sua atuação aqui em Londrina. Para falarmos sobre isso, nós convidamos a Gislane Silos, que é articuladora da Rede de Desenvolvimento Local em Londrina, e também a Conceição e o Cavalcante, são moradores lá do Jardim Santa Alice. Gislane, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom, bom dia à Conceição, também ao Valdener, né? Bom dia. Chega um pouquinho mais próximo aí, pode puxar. Bom, daqui a pouco a gente ajeita aqui o microfone. Gislane, antes de a gente conversar com os moradores que estão participando do projeto, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa rede de desenvolvimento. Então, a Rede de Desenvolvimento Local é uma iniciativa do Sistema FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, com o objetivo de promover o desenvolvimento local nos bairros. Não dá para a gente começar desenvolvendo Londrina como um todo, porque é muito grande, né? E nem o Paraná como um todo, seria muito audacioso. Então, nós focamos nos pequenos bairros, nas pequenas comunidades. Se cada comunidade tiver o próprio desenvolvimento, a nossa cidade como um todo se desenvolverá. E como é que nasceu esse projeto? Então, nós do Sistema FIEP fazemos parte de uma ousada iniciativa que são as cidades inovadoras. Curitiba já tem cidades inovadoras Curitiba 2030, que é 2030, é um planejamento estratégico para 2030, e estamos iniciando Londrina 2030 também, que é um planejamento da cidade inteira. Então, não adianta nós, da indústria, ficarmos focados só nos nossos funcionários, no nosso entorno ali, focar só no lucro, né? O empresário ele tem que visar a sustentabilidade, o meio ambiente, o desenvolvimento das comunidades como um todo. O funcionário dele está trabalhando ali 8 horas, mas ele sai, ele mora em outro bairro, onde ele tem uma esposa, um filho que pode não ter uma atividade no contraturno, ele pode ser assaltado, ele tem uma reclamação de uma falta de lazer no entorno dele. Então, a cidade precisa estar como um todo, né, desenvolvido para que todos se sintam bem. E como é que o projeto foi recebido nas comunidades? Muito bem. É um projeto bem gostoso, as pessoas sentem a oportunidade de se conversarem, de se conhecerem. A gente percebe que as pessoas têm iniciativa, têm vontade, querem fazer alguma coisa, mas às vezes não sabem por onde começar. Ou às vezes não tem iniciativa, ninguém vai querer, ninguém vai gostar, não vou fazer nada, né? Então, a gente costuma valorizar as pessoas no bairro, como aqui nós temos 2 moradores, né? Que já tomaram essa iniciativa, têm essa vontade de fazer alguma coisa de diferente, alguma coisa pelo seu entorno, né? E nós temos uma estrutura grande, com 50 funcionários. Esses funcionários estão espalhados em, respectivamente, 50 bairros diferentes de Londrina, e cada um, então, bate nas casas, conversa com os comerciantes, com as empresas, né, articulando essas pessoas, fazendo com que elas se comuniquem, se conversam, formando uma rede. A gente trabalha no princípio de rede. É um falando para o outro, um contando para o outro, para que as coisas aconteçam. Agora, quando se fala assim num desenvolvimento local, desenvolvimento de um bairro, por exemplo, a imaginação é de que há investimentos, recursos financeiros para poder praticar isso, mas não é bem assim, né? Então, a FIEP entra com recursos humanos, que é toda essa estrutura de funcionário, uma equipe de 60 pessoas, e com recursos de logística, né? Então, a gente vai até lá, leva o data show, o notebook, o que precisar. Os outros recursos, a comunidade mesmo que consegue, porque dentro da comunidade tem muito recursos humanos, também tem de dinheiro, né? Eles conseguem parceria com empresa. Existem várias empresas que estão querendo ajudar, às vezes não sabem onde, nem por onde começar, ou às vezes trabalham com assistencialismo, né? E a nossa proposta não é essa. Então, vamos ajudar a comunidade a crescer, a arregaçar as mangas e trabalhar para o nosso próprio desenvolvimento. E cada região tem uma necessidade diferente, né? É bem engraçado, mas assim, a maioria dos bairros pedem ações que diz respeito a lazer. É muito bacana isso. Então, a comunidade, às vezes, quer fazer uma reforma numa praça, às vezes quer fazer uma reforma no centro comunitário, às vezes quer construir uma praça, construir um centro comunitário porque não tem, ou um salão paroquial. Enfim, por trás disso existe a necessidade de lazer, um acesso ao lazer, né, sem muito investimento. Então, isso é comum a todos, desde da classe mais baixa até a classe mais alta.
né? E aí nos bairros onde tem um desenvolvimento já avançado, eles já sonham, porque existe uma metodologia onde a gente sonha, a gente traça metas, né? Então eles já sonham com meio ambiente, com ecologia, são sonhos mais ousados. E nos bairros mais simples ainda estão na estrutura física mesmo, asfalto, posto de saúde. Então cada bairro, eu diria, tem uma necessidade específica. Agora, para praticar essa rede de desenvolvimento, qual a metodologia que vocês utilizam? Como é que é praticada essa situação? Então, o nosso agente de desenvolvimento local são estudantes, vão chegar até a comunidade, conversar com as pessoas. Eu até aproveito a Rádio Alvorada para pedir para que as pessoas abram as portas e atendam, ouçam o que eles têm para falar, né? E aí eles marcam uma reunião para fazer um seminário de visão de futuro. O que é isso? Nós vamos sonhar com o futuro do bairro, uma visão para daqui 10 anos. Na verdade, seria estabelecer metas, né? Sonhou com o bairro, nós fazemos um levantamento junto com a comunidade dos ativos que existem nesse bairro. O que esse bairro tem de bom, que não precisa mudar e precisa ser valorizado. E depois as necessidades do bairro. Aí, tendo o sonho, onde nós queremos chegar, o que o bairro tem de bom e o que precisa mudar, aí nós vamos traçar um plano para 2020. Então, ano a ano, o que esse bairro, essa comunidade precisa fazer. Aí depois a gente pega esse primeiro ano e a gente reparte em grupos as pessoas e eles vão, cada um, pegar uma ação. Então, desse plano, meu grupo quer fazer determinada ação. Aí eles vão se organizar para isso. Então, cada grupo fica responsável por uma ação a curto prazo. Então, em 2 meses, as coisas começam a acontecer, assim, muito rapidamente. Agora, e quando depende do poder público, como que é a ação, como é que é feito? Por exemplo, o posto de saúde, depende do poder público também, né? Isso, nós estamos numa conversa bastante próxima com o poder público, né? Eu estive essa semana, inclusive, conversando com o prefeito Barbosa, que nos colocou a Secretaria de Gestão Pública à disposição, né, para que a gente consiga passar de uma maneira sistematizada o que esses bairros que estão participando dessa rede, né, necessitam e que eles não conseguem fazer sozinhos. Então, a gente trabalha numa parceria. Então, vamos supor, você pega um exemplo de uma praça onde um campo de futebol, ele pode ser mantido pela comunidade. Né? O Reimital, por exemplo, a Associação de Moradores, eles compraram 6 máquinas e eles mesmos cortam a grama porque lá tem jogo todo final de semana. Então, não iam conseguir esperar a prefeitura fazer essa manutenção. Mas, em contrapartida, precisa de uma arquibancada, e aí isso custa dinheiro. Então, eles podem até conseguir material, mas a mão de obra a prefeitura tem que entrar. Então, existem essas parcerias que a gente tem que ir trabalhando. Nós estamos conversando com a Gislane Aparecida Silos, que é a coordenadora da Rede de Participação Pública do Empresariado, a Rede de Desenvolvimento Local. Gislane, e como é que vocês selecionam os bairros ou as comunidades que serão trabalhadas? Ou elas que procuram a rede? Esse projeto começou há 2 anos aqui em Londrina, e na época nós tínhamos 7 bairros que nos procuraram, né? E existia uma fila de espera bem grande de pessoas que viam as coisas acontecer no bairro e queriam também. Aí, só que a gente não tinha estrutura física. Esse ano, em janeiro, foi autorizada a expansão do programa, onde daí nós agora temos recursos humanos para trabalhar nos demais bairros, e aí o bairro foi escolhido por afinidade. Na verdade, então a gente tinha Londrina inteira, né, todos os bairros selecionados, e as pessoas contratadas iam escolhendo onde queriam trabalhar. Porque é gostoso você ter afinidade com o bairro, ou você mora no local, ou você já trabalhava nesse local, ou tua família mora lá. Enfim, você tem alguma coisa que te atrai naquela localidade. Aí você trabalha com mais prazer, né? Então é dessa forma que foi escolhido. Então faltam bastante bairros, mas na expansão do projeto a gente vai tentar cobrir a cidade inteira. E para poder fazer parte da rede, o bairro já tem que ter uma estrutura, alguma organização inicial? Nada. A gente chega lá e batendo na porta, de porta em porta mesmo. Existem, assim, algumas parcerias para alguns projetos, ele precisa ter uma estrutura. Por exemplo, nós estamos em parceria com a Associação Comercial agora para a campanha Natal do Amor, onde as comunidades estão se organizando para cortar as florzinhas de garrafa PET para enfeitar Londrina, né, no Natal. Então, aí sim, precisa ter uma estrutura física, uma sala onde tenham cadeiras para as pessoas sentarem, né, mesa para expor as flores, guardar as caixas com as flores que estão sendo cortadas até o final do ano. Então, nesse caso, sim, nós estamos com 16 oficinas. Dentro desses 50 bairros, 16 têm essas oficinas. Mas para fazer o projeto, não. A gente se reúne, pode ser no salão de uma escola, numa sala de uma escola, no salão de uma igreja. Teve bairros que a gente se reuniu na casa da pessoa, assim, por falta de estrutura.